Boa noite, povo de Deus. Quem está falando é o pastor Carlos. Ontem a pastora Wanda ela fez uma ministração que falava sobre Ageu. Ageu 1, o verso 2, que diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz que não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. E veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa deve ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos saciaeis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquitel furado. O que nós vemos nos dias de hoje, infelizmente, está acontecendo em todas as denominações no nosso Brasil. Há um grande êxodo hoje de culto, de participação e de presença na igreja, porque deixaram de priorizar, deixaram de buscar primeiro o reino de Deus para terem o cuidado das suas vidas. Não, irmão, que seja errado a pessoa trabalhar, a pessoa projetar o seu futuro, a pessoa querer galgar patamares, enfim, impulsionar sua carreira profissional, isso não é nada errado. Mas a questão é que as pessoas hoje, elas buscam os holofotes da vida. As pessoas hoje, elas buscam ser sombras, quando a Bíblia nos chama como luz do mundo, sabe? Como a Bíblia nos coloca como castiçal, como menorá, para alumiar nesse mundo tão tenebroso que a gente vê hoje. E infelizmente, pasme, você olha para uma igreja, e não são todas, que fique bem claro isso, as pessoas não têm mais o prazer de buscar o Senhor. As pessoas não têm mais o prazer de orar, as pessoas não têm mais prazer de ir ao culto, as pessoas não têm mais prazer de se relacionar com o seu irmão da igreja. E por um outro lado, se há essa dificuldade, há outras denominações também que tornam a cruz menos pesada, tirando o sofrimento que nos é imposto por Cristo. Cristo ele vai dizer assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo, meu irmão, é nesses dias trabalhosos, é nesses dias dificultosos, em que a gente às vezes se distrai no celular, a gente se distrai às vezes no shopping, e torna a dizer: não é errado você ter uma vida secular, mas o erro começa quando a gente, deixa de servir ao Senhor, a gente começa a premeditar qual o culto que a gente vai, qual o tempo que a gente vai orar, qual o momento certo para a gente ler, e não é assim, irmão. A leitura ela tem que ser diária, a busca tem que ser diária, a santificação ela tem que ser diária. Procurar conhecer o Senhor tem que ser diariamente. Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em saber quem é o Senhor. E o que nós vemos hoje, o povo que trabalha, um povo que se preocupa com o futuro, mas não se preocupa com o destino da sua alma. E que nós venhamos ter essa certeza. Assim como Ageu desperta o povo, ele fala: olha, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a minha casa, e dela me agradarei para que eu seja glorificado. Quando as pessoas têm abandonado o seu comprometimento com a igreja, com Cristo, que já não oram mais na intensidade que oravam, já não leem mais na intensidade que liam, já não participam mais dos cultos com a frequência que dava, porque hora diz que é o trabalho, hora diz que é o problema, hora diz que é a enfermidade, cada hora é uma limitação. Mas você quer ver uma coisa, como a pastora Wanda falou ontem? Você está lendo, você está orando, daqui a pouco você cansa, do nada. Às vezes não dá 20 minutos, não dá uma hora. E você fica no celular ateado por 2 ou 3 horas. Você entra nessas redes distrativas, que é o TikTok, que é o Kawaii, que é o Instagram. Não estou dizendo, preste atenção na minha fala, que você não tem o direito a ter um entretenimento. Até porque precisamos nos informar. Precisamos estar atento ao que acontece no nosso país e no mundo. Até porque a gente está vendo o que está acontecendo agora no Irã. Nós estamos vendo as guerras que estão acontecendo, as enfermidades, os rumores. Então nós precisamos nos informar sim. Mas o que nós vemos hoje é uma geração, não toda, é claro, presa a um aparelho celular. Não conversam mais com o seu marido, com a sua esposa. Seus filhos
não tem mais aquele aconchego doméstico familiar, porque também estão presos a celulares. Será que o celular é mau? Será que o shopping center é mau? Será que a praia é ruim? Será que o restaurante, enfim, será que qualquer outra coisa é ruim? Não, irmão. Nós falamos muito de idolatria, e aprenda uma coisa, idolatria é tudo aquilo que tira a primazia de Deus. E o Senhor fala para a gente amar Ele com toda a nossa força, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Pense nisso. E buscar-me-eis e me acharei, Jeremias 29, verso 13. Quando me achardes de todo o vosso coração, quando você botar força no teu coração. Eu sei que o teu trabalho, a tua labuta às vezes é cansativo, mas eu quero te dar um testemunho. Eu trabalhava numa churrascaria. Eu dobrava de sábado para domingo. Sábado eu pegava de 9 da manhã a 1 da manhã, domingo eu tinha que pegar às 8 para sair às 6 da tarde. Eu nunca deixei de ir para a igreja. Nós tínhamos um trabalho em auxiliar e levar alimento para moradores de rua, que se chamava Os Valados. E às vezes eu chegava lá sexta-feira, 11, meia-noite, para ajudar a igreja a fazer esse trabalho. Tudo depende de você. Em você saber gerenciar o teu tempo. Em você saber lidar com o trabalho, com a vida secular e com a tua vida espiritual. Porque, afinal de contas, quando você olha para Daniel, você viu um homem que tomava conta de 120 províncias. E ele fazia a obra de Deus. Ageu significa festivo. Como é que você quer ter uma festa no céu se você busca ter o céu na terra? Como é que você busca renovo, força, inteligência, discernimento, capacitação divina para você lidar com as suas dificuldades no dia a dia se você não busca Deus? Se quando você vai à igreja, você já vai dormindo. Se quando você vai ler, o sono vem, toma conta de você, você vai dormir. Mal você fala com o teu Senhor, Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de você, irmão e irmã. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você se envolva na obra dele. Porque deixa eu te falar uma coisa, pode ser para limpar uma igreja, cuidar das crianças, dos jovens, dos adolescentes, da consagração. Você também fazendo isso está adorando ao Senhor. Você também está percutindo a tua chamada na terra, para que Deus veja o teu empenho, o teu esforço, porque afinal de contas, o Senhor Jesus, ele nos convida a segui-lo. Ele não espera o tempo certo que a gente está disponível. Você não vai ver ele chamando Tiago, Pedro, Marcos, João. Você não vai ver ele chamando nenhum dos discípulos. E os discípulos falando assim, olha Jesus, espera um pouquinho que eu estou ocupado. Só pode passar outro dia? Não. Zaqueu subiu em cima de uma figueira brava. E quando Jesus falou desce, ele desceu de imediato. Então desça, irmão. Desça, meu irmão. Desça, minha irmã. Porque Deus tem uma hora na tua vida. Deus tem uma chamada. Não diga que é o trabalho, que é a mulher, que é o marido, que é o filho, que é a escola, enfim. Porque cada um de nós tem uma cruz para carregar. Temos algo que precisa ser renunciado, sim. Tem algo que a gente tem que deixar para trás, como deixou Eliseu. Quando Elias joga a capa em Eliseu, ele mata o boi. Mata teu boi. Mata teu boi. Porque assim como Eliseu foi chamado, Ageu está chamando o povo para que aplique o seu coração no caminho do Senhor. Aplica teu coração na Sagrada Escritura, aplica teu coração na casa de Deus, porque ainda que o segundo templo não seja como o templo de Salomão, eu te garanto uma coisa. O Senhor faz uma promessa. Primeiro, esforçar. Empenhar força, empenhar ânimo. Quando ele fala isso, meu irmão, de onde vem a tua força? Deuteronômio fala isso. Quem nos dá força? Quem nos dá entendimento? Engenhosidade humana para aprender sobre tudo e todas as coisas. É o Senhor. E ele fala, um texto muito bonito que a gente gosta, no verso 9, que a glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus, ela não torna vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz. Se Deus hoje te desperta, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos. Paulo fala isso. E Cristo resplandecerá sobre ti. Pense nisso. E Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe teus filhos, Deus abençoe o teu trabalho, que Deus te cubra com a sombra das suas asas, para que as calamidades não te atinjam.
Fique com Jesus. Um abraço do pastor Carlos. Fique na paz do Senhor.